Ao vivo e a cores, diretamente da sede da Double Age para o mundo. Hoje nós vamos falar sobre primeiros cuidados, mãe e o bebê. Uma série de episódios que nós vamos tentar fazer aqui com a doutora Aline Menezes. Ela tem uma agenda super, mega, hiper lotada, mas que nos atendeu. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado pela sua presença. Oi, Caio, obrigada pelo convite. Você é sempre muito carinhoso comigo, com o meu trabalho, e você sabe que sempre que você me convida para a gente falar sobre o tema, eu vou aceitar, porque é de extrema importância aí para todos nós e para as crianças, também para as famílias. Obrigada pelo convite, pelo carinho, Gilson. Exatamente. Então, antes de mais nada, antes da gente soltar o verbo aqui para vocês, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal do professor Dr. Caio Graco, tá? Bem aqui. Deixa seu like, importante essas métricas para o YouTube dizer que essa live é muito boa, que essa aula, não vou nem dizer que é live, é uma aula, é muito boa, e que ative, né, as notificações para que você receba aí assim que a gente entra ao vivo aqui no nosso canal, tá? Só para vocês entenderem, né, com quem que a gente está falando, ela vai se apresentar melhor, mas a doutora Aline Mota, né, de Menezes, ela é médica, né, pediatra geral pela Universidade de São Paulo, pela USP, com especialização em terapia intensiva pediátrica pela mesma universidade, pela USP, né? Ela foi médica preceptora da UTI pediátrica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e UTI pediátrica do Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente, ela é médica do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, com experiência na área há mais de 12 anos e está com a gente aqui, né, com o professor, para a gente falar um pouquinho sobre prevenção, sobre cuidados, primeiros socorros, afogamento. Então, eu queria que a Aline ela preparou aqui, né, um material muito bacana para a gente e já a gente começasse aí a passar esse conteúdo aí para vocês. Obrigada, Caio. Como eu falei, assim, é um tema de extrema importância, e principalmente eu trouxe alguns dados para vocês, até apresentar um pouco aqui as imagens. Posso começar colocando? Pode. Isso. É uma brincadeira que eu faço quando eu falo nas redes sociais, né, de que não existe acidente em pediatria, né? O meu próximo slide vai um pouco apresentar o que você já colocou. Eu queria só aproveitar, porque estamos aqui divulgando informação relevante. Eu tenho me aproximado muito de uma ONG chamada Aldeias Infantis, que era o antigo Criança Segura, onde a gente falava muito sobre materiais relacionados à prevenção de acidentes. Então, ela foi incorporada ao Aldeias. Eu vou trazer alguns dados do ano passado, que são interessantes, focando um pouco na questão do afogamento, mas também como a gente falou, a prevenção de acidentes geral no nosso país, tá? Tudo que eu trouxer para a gente aqui vai ter algumas referências que são principalmente a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, e um pouco do que a gente trouxe desse trabalho em conjunto. Por isso que eu coloco a importância aí da gente destacar isso para vocês. E é importante a gente saber que também na internet, Instagram, enfim, também conseguimos muita informação interessante através do trabalho que a Aldeia está desenvolvendo, tá bom? Aline, fala um pouquinho antes da gente entrar nas pesquisas, que eu adoro as tuas intervenções, porque você traz muita pesquisa, muita atualização, e parece que no teu consultório, eu adoro quando você posta lá, você reúne alguns pais e parece que tem esse trabalho de informação, de conhecimento, de um curso que você faz. Não é para muita gente, mas como é que faz para se inscrever e as pessoas conhecerem um pouco mais desse trabalho especializado aí? Na verdade, eu nem chamo de curso, eu chamo de consulta, porque é uma das coisas que eu fui aprendendo na minha vida como pediatra. Hoje eu faço muito mais a pediatria do consultório e atendo os pacientes em UTI. Foi que nós, pediatras, a gente subestimava e muitas vezes ignorava o que a realidade nos mostra, que o acidente é uma das principais causas de morte na faixa etária pediátrica, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Inclusive, eu tenho uma excelente formação, sou formada pela Universidade de São Paulo, e eu não me lembro da gente ter recebido a ênfase nesse assunto
para as aulas ou os momentos em que a gente aprender a conduzir, por exemplo, uma consulta pediátrica. Então, eu percebo a dificuldade que a gente tem numa consulta de muitas vezes, quando ela é extensa, 1 hora com a família, de conseguir abordar tudo que a gente precisa fazer, porque justamente o brasileiro não tem uma cultura de prevenção e primeiros socorros. Então, é praticamente impossível conseguir fazer isso, embora eu retome muitas vezes pontualmente, conforme a criança vai crescendo, isso na consulta. Então, eu entendendo essa dificuldade, porque eu vi o acidente acontecendo na UTI, e via, eu com 2 filhos, fui vivendo isso na pele, o quanto as crianças se acidentam mesmo, e aí, estudando o assunto, fui comprovar que, de fato, a minha formação era falha, muitas vezes, e a minha ação dentro do consultório era falha. Então, eu coloco como uma consulta mesmo, porque eu entendo que eu sou uma médica que está prestando, né, um atendimento para o paciente. E aí, a gente reúne, eu estou num consultório novo agora, que é um sonho, em que eu coloquei uma sala bem grande, mas ela não cabe tanta gente. Então, a gente reúne as famílias para falar especificamente sobre essas ações. Eu tenho turmas normalmente a cada 2 meses, não consigo fazer com muito mais frequência. Às vezes eu faço algumas turmas particulares em prédios, enfim, eu adoro o tema. E por isso eu acabei colocando isso numa rotina dentro dos atendimentos de consultório tradicional. Não necessariamente precisa ser seu paciente. Não, então, não, de forma fora, o público que está assistindo aqui a gente consegue te achar. Muitos não são. E muitos não são meus pacientes, e muitos são pacientes de colegas meus que querem complementar o que a gente já fala no consultório, e é um trabalho super de parceria ótimo, e funciona super bem. Eu já estou há mais de 8 anos aí fazendo, e cada vez mais apaixonada. Gosto bastante do tema e faço questão de manter. Bacana. Vamos voltar lá para os slides, que tem muita pesquisa em ação aí, hein? Eu vou trazer um dado, na verdade, que a gente apresentou no Dia Nacional de Prevenção de Acidentes, que foi 27 de agosto do ano passado, num encontro que foi promovido pela Aldeias Infantis. Esse é um dado que a gente tem do DataSUS, ele tem um certo delay, porque ele precisa do processamento dos dados para então ser publicado, e ele mostra realmente aquilo que eu já falei, que os acidentes são a principal causa de morte entre crianças até 14 anos. Então, na década de 2000 ali, a gente tem cerca de 6.600 crianças que morriam por esta causa, e agora, próximo dos anos de 2020, a gente tem uma queda expressiva. Mas se a gente for fazer algumas críticas a essa imagem, né, que a gente traz aqui no gráfico, mais de 3.100 crianças morrem anualmente no nosso país por causas evitáveis, como o acidente. E se a gente for mais a fundo, se eu pensar que o nosso país subnotifica isso, eu com certeza teria um número muito maior do que a gente está vendo aí no gráfico. O que eu queria trazer um pouco aqui pra gente, que é expressivo, então a partir da década de 90 o mundo inteiro começou a falar mais sobre a questão da prevenção, Estados Unidos, Europa, e o Brasil assimilando isso com um certo retardo, vamos dizer assim, estamos sempre atrás, mas que de fato é expressivo, né? É relevante você falar sobre isso, e isso modifica os desfechos, e era o que eu queria trazer com esta imagem. A gente subestima muito a questão do acidente, e ele é realmente a principal causa de morte nessa faixa etária. O que eu brinco é que, assim, é o que eu mais gosto da minha profissão e nas crianças, e é justamente o motivo pelo qual a gente tem tanta preocupação e todo esse trabalho que a gente está fazendo em conjunto aí, junto com você também. O mais legal da pediatria é que esses caras são extremamente curiosos, impulsivos, então é o momento, principalmente a primeira infância, né, que são os 6 primeiros anos da vida de uma criança, ou a primeiríssima infância, onde eles são realmente verdadeiros cientistas, em que eles são esponjas que absorvem absolutamente tudo, e essa curiosidade que é maravilhosa e que o aprendizado está embutido nisso. Mas é aí que o cara se acidenta, né? E justamente a falta de noção que eles têm, né, da realidade, e que é inerente à própria idade que eles têm, né, fazem com que ele acredite, por exemplo, que ele pode realmente voar depois de ter caído, sei lá, de cima de uma mesa, de um armário, enfiado a cara no chão, e ele vai lá e vai fazer isso tudo de novo. Ou ele vai entrar na piscina e vai achar que ele consegue nadar, enfim. Então, são situações que são interessantes, mas também que fazem com que a gente precise manter sempre uma atenção diária e constante para a criança, né? Então, isso é um slide que eu extraí do site da Criança Segura, em que realmente essa evidência de que 90% dos acidentes eles podem ser evitados, ele é uma realidade. Aí quando você vai estudar, isso aqui é um post que eu fiz no meu Instagram, em que eu falo, não existe acidente de pediatria. Por quê? Porque quando a gente vai estudar o assunto, quando eu vou pesquisar artigos médicos sobre acidentes, eu não encontro esse termo médico. Eu encontro o termo lesão não intencional, justamente porque os especialistas falam que não existe, não é um acidente.
Se a criança sofreu um acidente, ela teve, na verdade, uma lesão que não foi intencional, mas provavelmente você tinha alguma coisa para fazer para poder evitar esse desfecho, né? Esse dado é um pouco mais antigo, também do DataSUS 2019, que a gente ainda não tem ele tabulado, mas eu queria trazer uma coisa importante para essa nossa discussão, que é o seguinte: do lado esquerdo da tela, as mortes por idade, do lado direito, as internações. Quando você pensar no público adulto, por exemplo, você teria causas ali, uma barrinha única, vamos dizer assim. Quando você fala de um cara menor que 1 ano, esse cara é totalmente diferente do ponto de vista de desenvolvimento de um cara de 1 a 4 anos, ou de 5 a 9, de 10 a 14. Então, eles morrem por causas diferentes e internam por causas diferentes. Então, vou te falar uma coisa que, por exemplo, essa primeira barrinha do lado esquerdo, que ela tem uma composição de cinza muito grande para morte, ela vem do sufocamento dos menores de 1 ano, que colocam tudo na boca, que estão no berço, recito ao berço, enfim, ou estão começando a se alimentar. É interessante, né, diria, notar que você não vê muito o afogamento. O afogamento, ele aparece como causa de morte, mas você não vê tanto essa presença do afogamento no gráfico do lado, por exemplo, internação. Então, assim, por exemplo, se você vê o cara ali entre 1 a 4 anos, 5 a 9, 10 a 14, do lado esquerdo, que é onde estão as mortes, o afogamento, ele talvez a segunda causa a partir de 1 ano para as mortes. Ele também aparece nos gráficos de internação, mas numa expressão menor. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o afogamento mata, né? Ele é um acidente grave, tá? E que ele provavelmente se internou foi por uma sorte, né? Se a gente conseguiu pegar esse cara e internou ele numa UTI, provavelmente ele teve uma sorte danada, o que é alguma coisa bastante sério para a gente falar sobre esse tipo de lesão não intencional ou acidente. Você queria falar alguma coisa? Eu te interrompi. Não, é fantástico esses dados, porque eu não tinha visto ainda, né, essa separação entre as internações e a morte mesmo. E olha, há os dados significativos. É, né? Bastante discrepante quando você vai ver a causa de mortalidade. Depois eu vou te trazer um pouco mais de dados por faixas etárias em uma outra situação. E aqui é uma coisa importante, porque a maior incidência dos acidentes e também dos afogamentos vem de férias, final de semana, verão, final da tarde, começo da noite. Não só o afogamento, mas os acidentes. Mas o afogamento específico também tem um pico de incidência nesse horário e nessa faixa do ano, que é o churrasquinho na beira da piscina, em que, né, cachorro que tem muito dono não tem dono nenhum, e a criança realmente fica desatendida. O que eu brinco que é o seguinte: não só na questão da prevenção do afogamento, mas para outras situações de prevenção, é que cuidar de uma criança é igual a passar o bastão, é uma passagem de bastão. A gente falava na UTI passagem de plantão, mas no caso aqui é passagem de bastão. Então, você precisa ter o cuidador da vez, você precisa entender que o cuidador da vez também vai ter as suas necessidades, no sentido de que eu estou ali numa situação com várias pessoas, e o combinado é que, assim como aquela pessoa que não vai beber e vai dirigir, tem aquela pessoa que vai ficar aos cuidados daquela criança. Então, por exemplo, se eu tô aqui com você em um ambiente com uma criança, eu estou responsável por ela, e eu falo, Caio, eu preciso me retirar para ir ao banheiro. Eu não falo assim, gente, alguém cuida do fulaninho. Não, eu falo, Caio, você olha o fulaninho para mim, eu estou indo ao banheiro. Então, essa é a passagem de bastão. E quando eu volto, eu viro para você e falo, Caio, eu voltei, e agora eu estou sob a minha responsabilidade. Alguém tem que ser o responsável, alguém tem que ser o sponsor por aquele momento, por aquela criança. Não só na situação da prevenção. E nos plantões, desculpa, Aline, vocês também fazem isso, ou seja, você está passando bastão para outra pediatra. Sim. Você não consegue ficar 24 horas lá. Como é que fica teu coração nessa hora aí? A gente aprende a administrar. É uma coisa que você aprende a administrar, não é? Depois você tem filho, piora bem, viu? Então. Mas a gente sabe que tem o seu valor e a gente sabe da importância aí É importante você ter alguém que não tenha tanto envolvimento emocional para poder ter a racionalidade da condução do caso. Mas é mais difícil quando a gente tem filho pequeno, concordo, eu confesso. Tá bom? Então, falando agora sobre a questão do afogamento, tem uma realidade que é interessante, que é o seguinte: a criança, né, vítima do afogamento, que é a sufocação por imersão em água, né, ela pode se afogar em poucos centímetros de água, tá? Você não precisa necessariamente ter uma piscina
ou um rio, mar para a criança se afogar, tá? Então, nada vai substituir a supervisão e você tem ferramentas que podem ajudar na prevenção disso, né? Então, dentro de casa, a gente vai ter muitas situações, fora dela também. Aqui é um dado que a gente trouxe também do DataSUS e que foi trabalhado pelo Instituto Bem Cuidar e a ONG Criança Segura, que a gente também apresentou ano passado, que em 2019 a gente teve 3.165 óbitos de crianças até 14 anos. Quando você vai ver afogamento, ele está em segundo lugar no geral, mas ele tem um pico entre 1 a 14 anos e depois entre 10 a 14 anos, né? Ele perde lugar quando você vê as crianças menores que 1 ano e de 5 a 9 anos, tá? Tem um motivo para isso, né? Quando você vai falar de internação, por exemplo, aquele outro dado que eu quis trabalhar um pouquinho melhor, ele já cai bem para 8º lugar em todas as faixas etárias quando você vai tratar de internação e, portanto, ele acaba sendo um acidente grave, ele mata. E a subnotificação do afogamento no Brasil é uma coisa brutal, né? A gente não notifica, de fato, esse tipo de acidente. A criança... seja, só para o pessoal entender, a gente pode ter o dobro de... Esses são os fatos que reais. Exatamente. Vocês conseguiram quantificar. Eu posso ter... Estão registrados, exatamente. Não são registrados. E muito afogamento em vaso sanitário, Aline, vaso sanitário... Então, essa é uma realidade, justamente, é uma realidade que a criança entre 1 a 4 anos, se a gente for pensar nesse ambiente, ela proporcionalmente ela tem uma cabeça muito maior do que um adulto. Aqui a imagem da esquerda eu mostro o adulto, ele tem uma cabeça que, se você dividir o corpo dele em 8 partes, 1/8, uma parte dela é a cabeça. Se você for fazer isso para uma criança de 1 ano, 1/4 é a cabeça. Ou seja, eles são cabeçudos, a cabeça é pesada, grande, e eles têm uma pouca destreza, então eles têm a tendência de cair de cabeça. Então, o cara de 1 a 4 anos é um cara que ele tá já andando pela casa, é proporcional, a idade, né? Quanto menor a criança, maior a supervisão, conforme ela vai crescendo, você vai diminuindo a supervisão. É fácil você ver situações de crianças de 3, 4 anos que estão pelos ambientes da casa sem supervisão. Isso a gente vê, você não vê uma criança menor que 1 ano normalmente desatendida. Então, eles caem realmente de cabeça e eles têm uma tendência a ficar de cabeça para baixo, né? Então, as crianças até 9 anos, elas vão se afogar mais em piscinas ou em lugares dentro de casa, por exemplo, balde, privadas, banheirinhas. Então, é nesse lugar e não necessariamente está relacionado à quantidade de água que você tem. Porque o que acontece? A criança, quando ela cai de barriga para baixo nesta idade, né, e o rosto vai de encontro à água, ela não tem a habilidade de simplesmente pegar e se levantar. Ela entra em desespero, começa a aspirar e se debater, e aquilo pode ser, sim, suficiente para que o afogamento aconteça, tá? Então, essa questão do cuidador capacitado, não só o passagem de bastão, mas eu falo do cuidador capacitado, nessa situação específica, eu acho importante ressaltar. Que é o quê? Eu vou dar um exemplo. Assim, a minha mãe, ela acabou de colocar uma prótese no quadril e ela tá se recuperando disso. Vamos supor que ela até soubesse nadar e que ela pudesse entrar na piscina com meu filho de 4 anos. Mas ela não tá numa condição em que ela tem destreza, que ela tem habilidade suficiente para poder ser esse cuidador. Então, não é só a questão da passagem de bastão, mas é também a condição dessa pessoa fazer estes cuidados. Eu não estou falando de resgate, nada disso, tá? Estou falando só dessa condição de estar junto. Essa foto que eu trouxe aqui do lado é uma foto que ilustra um pouco uma situação que eu já ouvi, né? Eu já tive esse relato de um acidente que não resultou em morte. Não é essa cena, mas eu quis trazer ela para ilustrar. Por exemplo, os avós que são colocados para ver as crianças, por exemplo, que estão dormindo na beira da piscina. E por aventura, não precisa ser necessariamente o avô, mas essa pessoa pega no sono. E essa criança sai engatinhando ou andando e também se afoga. Então, não é só essa questão, que nem eu ilustrei, da pessoa ter condições e habilidade dentro da água, mas também dessa condição fora do entorno da piscina, por exemplo. É uma coisa significativa para a gente definir quem que fica com essa criança, tá? As sugestões que a gente faz é que a criança menor que 5 anos, ela esteja sempre na supervisão à distância de um toque, ou seja, eu estico a mão, eu pego essa criança. Isso é uma coisa que eu vou até aproveitar e fazer um relato aqui de 2 situações, não foram no consultório, mas são colegas, minhas amigas,
E uma delas, a semana passada, acabou de comentar comigo que ela tirou a criança de uma escolinha de natação, porque o que estava acontecendo? A criança dela estava numa aula para crianças de 3 anos, ele ainda não tem habilidade de nadar, e ela estava sobre uma plataforma, e tinham 2 professores, um que ia e fazia o percurso com uma das crianças, o outro que, teoricamente, ficava observando as outras crianças. E essa segunda pessoa virou de lado para pegar uma das crianças e entregar, e o filho dela caiu na água. Então, é uma coisa importante para a gente pensar, até dentro das aulas, né, que a supervisão ela precisa estar à distância de um toque. É, sim, uma questão de 1 segundo, uma fração de segundo, a criança cai e a criança afunda de cabeça para baixo. Então, essa pessoa não vai ver que essa criança saiu dali, ele não vai ter esse controle se tiverem 4, 5 crianças ali. Então, isso foi um relato que eu achei interessante quando a gente combinou desse bate-papo, e que essa colega me trouxe, porque ela tirou o filho dela, porque ele foi o cara que caiu dentro da água num lapso aí de atenção de quem teoricamente estava supervisionando. Sim. Quer falar? Entendeu? Não, e fora a imagem que fica, né, ali, a mãe vendo isso. E ela disse que foi um negócio meio desesperador mesmo, meio batendo. traumático o negócio, né? Para o bebê, para a família. Exatamente. Outra sugestão que a gente faz é que, uma vez que você brincou perto da piscina com a criança, que você retire os brinquedos de perto, porque isso chama atenção. A gente usa até isso nas aulas, né? Mas o brinquedo atrai a criança para a água. Então, terminou de brincar, retire os brinquedos e não confie nas grades de proteção, nos sistemas, porque elas são situações passivas, vamos dizer assim, né? Então, você pode esquecer aberto o portão, enfim. Então, a criança tem que ser vista, tem que saber onde ela está, apesar da gente ter essa rede de proteção e essas ferramentas aí que aumentam proteção, mas elas não são suficientes por si só, tá? Outras coisas que podem ser, é interessante a gente combinar ações preventivas, ativas e passivas, né? Então, evitar, por exemplo, o hábito de ter em casa brinquedos que submergem e piscam, por exemplo, embaixo da água, então tendem a trazer a criança para baixo. Às vezes, eu prefiro brinquedinhos que boiam, obviamente sempre sob supervisão. Famílias que deixam baldes ou coisas assim dentro do banheiro, então sempre deixar ele emborcado ou fora do alcance das crianças. E, acredite se quiser, as privadas, quando você tem uma criança de 1 ano e meio, 2, ela vê o próprio reflexo, enfim, ela pode emborcar e pode ser motivo de afogamento também. Então, vale a pena, eventualmente, por um certo tempo, você ter esses fechos que estão disponíveis aí em lojas, é super tranquilo de encontrar. Isso aqui é uma coisa que eu queria trazer para você, por que o cara de 10 a 14 anos também é um outro pico de incidência, né, das mortes por afogamento. Então, o de 1 a 4 anos é um cara que morre muitas vezes porque ele não tem habilidade, né? Ele não sabe nadar, ele tem uma cabeça proporcionalmente grande, ele gradativamente está ficando com menos supervisão do que estava um cara com menor que 1 ano, 2 anos, então isso vai acontecendo. Mas o cara de 10 a 14 anos também aparece como um público de atenção para a gente, né? O que tem de peculiar nessa faixa etária? Coisas importantes. Os acidentes na faixa etária de 10 a 14 anos, eles têm geralmente maior energia, ou seja, eles têm mais destreza para nadar, para andar de bicicleta, então eles sofrem acidentes de alta intensidade, ou atingem, se queimam porque alcançam micro-ondas, alcançam fogão. Mas quando a gente vai falar de afogamento, existem 2 coisas que são importantes. Uma, o cara de 10 a 14 anos, ele geralmente já tem alguma habilidade para nadar. 2 não, 3 coisas. A segunda, ele já está muitas vezes sem supervisão ou com muito menos supervisão. E uma terceira coisa é que muitas vezes pode estar envolvido o contexto da turma, né, do grupo, e aí o uso de substâncias, por exemplo, drogas e bebida, pode estar envolvido no motivo do acidente, né, na circunstância do acidente. Então, as crianças maiores de 10 anos e adultos, eles se afogam mais em águas naturais, do tipo rio, represa, praia. E nós não damos o exemplo, a gente não respeita as placas, a gente não respeita isso, e é super comum você ver o cara de 10 anos nadando lá na frente, e a gente tá lá sentadão, tomando nosso chopp lá atrás na areia, porque o cara já sabe nadar. Querendo ir pro fundo, né? Eles gostam de ir pro fundo, de não dar pé, coisa do passar os limites, e isso é um risco muito grande. E eu deveria ter trazido, mas eu te trago depois essa imagem, mas existe uma relação entre o cara saber nadar os 4 estilos, não saber, ou não tem nenhuma habilidade, e o risco dele se afogar em piscina. Ele sabe nadar os 4 estilos, esse risco é médio, é intermediário ou baixo.
Tá. O risco desse cara nadando os 4 estilos com 10 a 14 anos, sabendo nadar, nadando num mar aberto ou num rio, é alto, é de médio para alto, né? Então, assim, é uma circunstância totalmente diferente de você simular um ambiente de piscina, por exemplo, né? Então, é alguma coisa que é bastante relevante pra gente quando você vai pensar em crianças maiores que 10 anos, tá? E o ambiente, né, Aline, acho que tem que ser levado em conta, porque, por exemplo, quando eles saltam de cachoeira, de lago, você não sabe a profundidade daquilo. Exato, Se tem exato. pedra, se tem madeira, se Exato. eles se aventuram assim, colocando a vida em risco mesmo, sem conhecer o ambiente, né? E o mar muito perigoso, o mar em Santos ali, a Guarujá, a Praia do Tombo, é loucura, você tem que estar acompanhado. E uma coisa interessante é que muitas vezes, quando você vai para praias mais selvagens, vamos dizer assim, muitas vezes você tem uma correnteza que ela varia ao longo do ano. Então, o cara que é do lugar, talvez ele até conheça um pouco melhor esse ambiente. O cara que não vai, assim, são coisas incríveis. Eu tive a oportunidade de ir para o Nordeste e a gente estava em cima de uma praia e você via as correntezas entrando, assim, ó, você via aquela corrente de barro entrando. E as pessoas logo do lado mergulhando e não estavam vendo o que estava acontecendo. E quando você conversava com pessoas do local, elas falavam, gente, isso é característico dessa época do ano, enfim. Então tem muito disso, de você confiar muito na sua habilidade de saber nadar, mas você não conhece o ambiente, então ali mora o perigo. Esse é um comentário que eu vou fazer para você aqui, que vem um pouco assim, quando você vai ler Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana, enfim, tem várias sugestões para quando seria o momento ou quando seria adequado você começar a fazer aula de natação, ou se seria ou não. Eu brinco que, assim, no meu consultório eu falo que o único esporte que é obrigatório para todo mundo é a natação. E você precisa aprender a nadar, por questões de sobrevivência também, tá? Então eu brinco, você só vai sair, eu falo para você só vai sair na hora que você aprender a nadar, e olha aí, e aí mesmo assim você não tá liberado para nadar sozinho. E, obviamente, nisso também tem uma coisa que eu gosto muito, que eu falo bastante nos meus conteúdos, que é o fato de você embutir a frequência do esporte na rotina de estilo de vida das famílias, enfim. Então, eu gosto duplamente desse esporte. Embora eu nade muito mal ainda. Eu acho que eu poderia ter nadado muito melhor. Eu sei nadar os 4 estilos, mas ainda preciso melhorar. Precisamos resolver isso, hein? Então, eu não entro muito no mar, não, tá? Eu respeito bem, tá? Mas os meus filhos fazem, então, assim, eu sou uma grande incentivadora de, às vezes, até com 6 meses, às vezes, assim, se a família tem um contexto que permite, eu incentivo. Isso é legal. E tem muitos colegas que discordam da minha opinião, e tá tudo certo com isso. O que eu queria colocar também é o seguinte: boias não são dispositivos de salvamento, eles não conferem flutuabilidade como os coletes, né? Então precisa tomar cuidado, tem muita marca no mercado que transmite uma sensação falsa de segurança e que ela não é uma realidade. O colete é um dispositivo de salvamento, a boia não é. A boia, ela murcha, a bola ela sai do braço, ela não confere flutuabilidade confiável, então ela não é um dispositivo de salvamento, tá? Aqui eu trago um pouco dessa imagem da cadeia de sobrevivência em relação ao suporte que a gente vai dar para o afogado. E, obviamente, que as medidas de prevenção são as mais importantes, né? Mas aqui tem algumas coisas para a gente falar, que quando você reconhece o afogado, é importante a primeira coisa, assim como outras emergências, reconheceu a emergência, você precisa chamar ajuda, e no caso, a gente liga para 193, né? Para solicitar o apoio adequado para quem pode nos ajudar nesse tipo de intercorrência. Uma coisa super importante a gente nunca vai tentar, a gente que não é treinado para isso, tentar retirar esta pessoa da água. A primeira ação vai ser fornecer flutuação. Por quê? Porque eu quero evitar que essa pessoa submerja, tá? Então, assim, o que eu quero evitar é que ela afunde e não vai voltar mais, tá? Ou então, acabe te afogando também. Exato, se você não sabe e quer ir lá ajudar, né? Na hora do vucu-vucu lá... E ele vai ter um instinto de sobrevivência que eu conseguiria derrubar um cara igual ao Caio tranquilamente. Eu ia puxar ele para baixo, assim, se eu conseguisse agarrar, fiquem tranquilos que eu conseguiria colocar ele para baixo, tá? Então a gente não vai fazer isso. Isso é nos princípios que a gente usa para primeiros socorros, porque a gente não vai atuar numa situação em que não seja seguro para a gente. Então a gente vai fornecer flutuação para evitar submersão. Então eu vou jogar uma boia, eu vou jogar uma prancha, eu vou jogar o que tiver ali que pode conferir flutuabilidade, e eu vou remover essa pessoa da água só se for seguro para mim. Se não for seguro para mim, eu vou deixar essa pessoa flutuando até alguém
capacidade de conseguir retirar ela com segurança. Então, eu posso puxar por uma corda, coisa assim. Se eu não conseguir fazer isso, eu não vou retirar. E aí vem a questão do suporte de vida, né? Você tem alguns níveis de afogamento. E os níveis mais graves, vamos dizer assim, muitas vezes você pode encontrar uma vítima desacordada. Muitas vezes ele pode sair desorientado, tossindo, vomitando. Nessa situação, você vai só conferir calor, vai aquecer essa pessoa e sempre você vai levar para o hospital para uma avaliação. Agora, nos níveis mais graves, muitas vezes essa pessoa vai estar desacordada e muitas vezes ela pode não ter drive respiratório, ela pode não estar respirando e ela está, sim, sob o risco de estar diante de uma parada cardíaca. Então, nessa situação, você já chamou a emergência, você está aguardando essa pessoa vir te ajudar e, porventura, se você conseguiu retirar ou esse socorrista tirou da água, pode ser necessário começar uma ação de primeiros socorros, que é o atendimento de reanimação cardiopulmonar, né? Esse atendimento, né, diante de uma pessoa que está desacordada e que não está respirando, ou seja, eu vi que ela está desacordada, retirei da água desacordado, a primeira pergunta que eu faço é se ela está respirando. E se ela não estiver respirando, muito provavelmente ela está diante de uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória. Então, você tem que já acionar o 93, reconhecer e atuar, tá? Seja junto com o socorrista ou não, colocando essa pessoa numa superfície lisa, rígida, se possível. Às vezes a areia não é tão macia, enfim, mas eu brinco que no consultório eu falo, o chão é a superfície que eu gostaria, na praia, às vezes, ou na beira de uma piscina, às vezes não é tão macio, tão rígido assim. E começar o atendimento de reanimação, que está envolvendo não só a massagem cardíaca, mas também a ventilação boca a boca ou com um dispositivo de ventilação, se ele estiver disponível, tá? Então, a massagem cardíaca, ela tem várias técnicas possíveis. Essa técnica que eu estou demonstrando aí na imagem é a compressão para crianças acima de 1 ano, adolescentes, adultos, idosos, em que a gente tem a intenção de fazer com que essa bomba, que é essa bolinha vermelha que está aí na imagem aí do lado, ela tá parada, né? Então o coração ele contrai e ejeta o sangue, ele relaxa, enche de sangue. Contrai, ejeta o sangue, relaxa, enche de sangue para circular o sangue no meu corpo. Se essa pessoa tá parada, o coração tá parado, essa bomba ela tá parada. Então eu preciso comprimir esse coração contra uma superfície firme, numa frequência e numa intensidade adequadas para que eu consiga manter esse fluxo até que o apoio chegue e eu consiga restabelecer essa frequência cardíaca de uma forma adequada para que essa pessoa possa retomar a circulação, tá? Então, essa é a técnica para pessoas maiores que 1 ano, adolescentes, adultos, idosos, e para menores que 1 ano, a gente tem essa outra técnica que é do quadradinho superior, em que você pode usar esses 2 dedos, ou a compressão do tórax, que a gente pode até discutir em um outro momento essa condução. Mas esse seria o que eu gostaria de trazer para vocês em relação a esse tema, de uma forma bastante sucinta, tá? Mas que acho que contribui aí para a gente pensar. Você está explicando o porquê, né? Porque às vezes as pessoas estão lá fazendo a reanimação e porque viu num vídeo, porque viu num filme, mas esse slide demonstra realmente toda o porquê da reanimação. E ela precisa ser intensa, ela precisa ter uma certa frequência, porque o coração ele está batendo numa frequência suficiente para gerar uma circulação suficiente para cérebro, para rins, intestino. Então, se eu não tenho intensidade e frequência, muitas vezes eu não consigo. Por isso, colocar numa superfície mais rígida possível, por isso se posicionar assim como a imagem está mostrando, adequadamente, né? Por isso chamar ajuda, porque eu não sei se você já teve uma situação de emergência como essa, mas não é fácil você fazer a massagem cardíaca. Às vezes a gente fica 40 minutos, meia hora, 1 hora massageando, então ninguém consegue fazer isso sozinho. Então, por isso a importância da gente pedir ajuda sempre e identificar adequadamente, tá? E não se tornar uma outra vítima, né? Essa checagem que você fala, o que é? Eu ouvir o... Não, na verdade é o seguinte, ele sugere que a cada um ciclo de massagem cardíaca, se você estiver sozinho, seriam 30 massagens, compressões e 2 ventilações, né, respirações, né, para você fornecer oxigênio para essa pessoa que não está respirando sozinho. Isso seria um ciclo. Então, a cada 5 ciclos, teoricamente, você teria que checar
O leigo acaba não tendo condição, às vezes, de checar pulso, nada, mas ele observar se o paciente tem alguma mobilidade, se ele respira, se tem alguma resposta, tá? Você pode, muitas vezes, não fazer a ventilação se você não se sente à vontade, vamos supor que a pessoa tenha sangue na boca, você não conhece, enfim. Mas é uma discussão que eu acho que a gente pode fazer num outro momento. Então, você faria só as compressões e a cada 2 minutos, mais ou menos, você teria que checar essa resposta para ver se você precisa mudar a sua condução ou não, tá? Show, perfeito. Excelente. Acho que eu terminei. Aqui essa é a imagem do osso do externo, que eu gosto de trazer aqui. A imagem é esse osso que a gente tem aqui na frente, e as pessoas às vezes elas confundem, né? Eles acham que o coração tá mais pro lado esquerdo. Se você olhar essa imagem do lado direito, ela tá aqui, né? O coração um pouquinho deslocado à esquerda, então as pessoas acham que elas têm que comprimir o lado esquerdo, e não é verdade. Você tem que comprimir esse osso no meio do tórax, porque senão você vai fraturar as costelas e não vai conseguir transmitir a intensidade correta para conferir uma massagem adequada, né? Então, Legal. Você comprime o osso e não as costelas da pessoa para que você possa transmitir essa energia de uma forma adequada para a compressão cardíaca. Outra informação importantíssima aí, né? Acho que eu acabei... isso. E os maiores... Então, é o que a gente acabou de falar. Esse é o meu Instagram, que a gente já colocou lá embaixo. Deixa aí um pouquinho. Deixa mais um pouquinho na tela, porque o pessoal dá tempo deles voltarem também, né? O vídeo nós vamos deixar gravado aqui no nosso canal do YouTube. E aí você entra em contato com a doutora Aline Menezes na hora ali, ó, já marca lá uma aula com ela lá no consultório dela para levar seu bebê, e realmente você vai amar o atendimento, o acolhimento, né? E as informações, conhecimento que ela tem de vários anos. A gente está programando fazer algumas lives sobre o tema, abertas, aí eu te aviso também para você poder me ajudar a divulgar, que vão ser gratuitas. Eu vou tentar programar no meio da minha bagunça de rotina e te aviso. Você ainda consegue fazer live, tá? Ó, te agradecer, né, pelo seu Obrigada, tempo. Você tá com a gente aqui mais uma vez. Vou pedir para Harumi tirar aqui os slides. Te agradecer, porque eu sei como é que é o teu dia a dia, né, de você poder atender a Double Age, o professor Caio, e espero que a gente consiga se encontrar mais e trazer mais conhecimento aí para o nosso público, né, que é mais voltado para a água, é voltado para a natação para bebês e infantil, e você precisava estar aqui com a gente, contribuindo aí com todo esse conhecimento. Muito obrigada de novo pelo carinho. Beijo a todos, não esqueçam de se inscrever aqui, ó, no canal do professor Dr. Caio Graco. Deixa o like, que o YouTube adora isso e ele entende que é bom, e compartilhar também com mais pessoas, e ative as notificações, tá bom? Obrigado, doutora Aline, obrigado a todos, gratidão. Obrigada.